boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. E hoje eu tô aqui jogando no modo solo, no single player, mas por uma boa causa. Eu tô recebendo uma convidada incrível e a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que assusta muito o paciente renal: os planos de saúde. Vamos acabar com algumas fake news que os planos costumam fazer com os pacientes. E eu estou recebendo hoje aqui a doutora Renata. Doutora Renata, seja muito bem-vinda ao Renalcast. Se apresente um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada, primeiro pelo convite. É uma oportunidade maravilhosa a gente poder trazer informação. Eu sempre fico muito lisonjeada com esses convites, porque eu acho que a informação, ela é tudo, principalmente quando a gente está falando sobre esse assunto. Então, eu sou Renata Vilela, sou advogada, eu sou formada há uns 20 anos e eu sou mineira, como o sotaque já transparece. Sou formada em Belo Horizonte. Inicialmente, a minha primeira formação foi o direito criminal e eu era uma apaixonada do direito penal mesmo, e trabalhei durante muitos anos com o direito penal, que me trouxe muita experiência, e esse contato muito próximo com as pessoas e com as mazelas da sociedade. Mas aí a vida foi, obviamente, me levando para outros caminhos. Eu sempre conto, e nunca para fazer assim, para trazer uma questão triste, mas para explicar por que eu cheguei no direito da saúde. Eu perdi a minha primeira filha, cardiopata, com 41 dias de vida. E nesses 41 dias de vida dela na UTI, eu conheci muitas pessoas que sofriam ali as questões médicas, mas que sofriam muito com as questões burocráticas. Então, de planos de saúde, de seguradoras, pessoas que vinham pelo SUS. E o meu medo era só que a minha filha conseguisse sobreviver às cirurgias, ao tratamento. Mas essas outras mães, esses outros pais, eles tinham medo que os filhos conseguissem se submeter ao melhor tratamento. Então, eu tenho para mim que essa breve passagem da minha filha, aqui pela Terra, ela me levou a isso. Ela teve esse propósito de falar, não, mas espera aí, eu acho que a gente pode fazer muita coisa, porque a gente conhece a lei, vamos aplicar em prol aí de quem precisa. E ultimamente, a doutora Renata tem atuado bastante com pacientes renais e conseguido vitórias muito importantes. Mas aos poucos a gente vai chegar lá. Durante a semana a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e chegaram algumas dúvidas aqui, e uma delas é uma dúvida que chega bastante, inclusive, nos grupos de pacientes renais. Paciente em estágio conservador tem algum direito? Porque a gente sabe que o paciente renal em diálise é bem assistido em alguns direitos. Não que sejam cumpridos, mas é bem assistido em alguns direitos. E o paciente em estágio conservador? Também. O paciente renal crônico, ele tem, às vezes, a qualidade de PCD, E aí eu sei que isso é controverso, mas na justiça isso vai ser sempre reconhecido em razão de algumas limitações. Então, caso a caso, a gente vai analisar. O tratamento conservador a gente entende como as medidas clínicas para retardar a piora da função renal, A gente não vai conseguir restabelecer a função renal, mas são as medidas necessárias a retardar. E aí, o que a gente pensa sobre isso? A gente pensa em medicamentos, a gente pensa em controle nutricional e na adequação do estilo de vida, E aí, todos os direitos de qualquer outro paciente, O direito a medicamentos, inúmeros, todos eles medicamentos de alto custo, e aí a gente vai falar sobre SUS ou o fornecimento desse medicamento pelo plano de saúde. A gente tem que pensar numa questão que tem sido alvo de muitos problemas, que são os exames, Como que você vai fazer um controle nutricional, um controle hormonal? São controles muito importantes para retardar a piora da função renal. E aí a gente se vê impedido muitas vezes pelas negativas dos exames ou pelas burocracias para que se consiga autorizar o exame. Então vamos falar, por exemplo, dos exames de dosagem da vitamina D, do cálcio, tudo mais. E se você me permitir, eu já quero entrar numa questão polêmica. Vamos nessa.
Relacionado a exames, né? A gente teve aí recentemente, há 2 dias atrás, a gente teve uma audiência pública promovida pela OAB aqui de São Paulo sobre a questão do reembolso, né? Uma questão aí muito polêmica, mas super em voga. E aí o representante da Abrange, né? A Abrange é uma associação dos planos de saúde, não engloba todos, mas muitos planos. Ele levantou a questão da vitamina D ser o exame mais pedido pelos médicos. Isso ser um absurdo, porque nós moramos num país tropical. E aí é uma fala absurda. Pensar, né? Faz a gente pensar, meu Deus. Como é que... O que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Então, assim, um paciente renal, ele precisa dosar a vitamina D. Eu moro no mesmo país tropical que esse senhor e a minha vitamina D está sempre baixa, né? Então, assim, são questões que o plano de saúde não deve se imiscuir, né? Porque acaba falando bobagem e porque acaba nos trazendo conteúdos fake, né? Conteúdos errados. Sim, e aí também entra numa outra questão, né? Muitas vezes o paciente em estágio conservador precisa de um nutricionista que seja especialista em doença renal. Exato. E aí o plano não oferece no seu hall de profissionais, né, credenciados. Ele pode procurar por fora e pedir o reembolso. Com certeza. O que ele vai precisar? Ele precisa dessa prescrição médica e, obviamente, ela é necessária, porque eu tenho certeza que o médico que vai estar assistindo esse paciente, ele quer retardar a piora da função renal. E a gente vai fazer isso, um dos pilares é o controle nutricional. Então, tem que ter a assistência de um nutricionista especialista. Não tem na rede credenciada? Então, você vai fazer fora da rede credenciada e vai ser reembolsado por isso. E aproveitando que nós entramos no tema do reembolso, né, desde que nós fizemos o primeiro programa com o tema HDF, o que mais chegou foi dúvidas sobre isso. Como eu consigo HDF no meu plano de saúde? E aí, em caso de recusa da cobertura da HDF por parte do plano de saúde, qual o caminho que o paciente deve seguir? Então, não deveria ser um campeão aí de perguntas, né? Porque o HDF está no rol desde 2021, né? A duras penas, eu sei. Então, ainda que não estivesse, né? A gente tem no Brasil uma determinação já do STJ, a gente chama de súmula, né? Que é o entendimento já pacificado e que deve ser respeitado. A súmula, ela vincula. A gente às vezes tem entendimentos que não vinculam, mas a súmula vincula. E a súmula do STJ, e a gente tem uma súmula similar aqui em São Paulo, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que o tratamento oferecido pelo médico, ele deve ser respeitado pelo plano de saúde. Então, o plano de saúde, em tese, poderia até escolher quais doenças ele poderia cobrir, mas ele jamais poderá decidir qual o melhor tratamento para esse paciente. Quem decide é o médico, é o técnico, é o expert no assunto. Então a gente pode afirmar isso. O plano de saúde nunca pode decidir o tratamento pelo paciente. Quem decide é o médico. Exatamente. E o plano de saúde tem que respeitar essa decisão. Exatamente. Então, se o médico está dizendo, né, para esse paciente, HDF é o tratamento indicado, adequado, que vai trazer os maiores benefícios, ponto final. Ninguém mais tem que questionar isso. E aí vou voltar a dizer sobre a conduta abusiva, reprovável e quem me conhece sabe, né? Eu tenho... o meu emocional fica assim abalado quando eu falo sobre isso. É uma conduta execrável, porque quando eles chegam nos processos e a gente está pedindo ali o HDF para que ele, no meu caso, meu cliente, né? Mas é o paciente, o plano de saúde vem questionar nos autos que o HDF ainda é uma técnica, um tratamento ainda em análise, não demonstrou benefícios. Mas aqui, ele está no rol da ANS, ele passou por todos os critérios para entrar no rol. E quem é paciente renal sabe a diferença de fazer HD e fazer HDF. Inclusive, o estudo Convince, que saiu no final do ano passado, no começo desse ano, provou que a HDF é muito mais efetiva e reduz a mortalidade.
Provado, estudo Provado. científico. E quem vai falar que o HDF não é? É a mesma pessoa, provavelmente, que fala que a vitamina D não é necessária ser dosada, né? Não é necessário dosar a vitamina D porque a gente mora no país tropical. Sem dúvida, né? E se o plano não me oferecer, entre os credenciados, uma clínica que tem HDF, o que eu posso fazer? Tendo essa prescrição médica. Tendo a prescrição médica, então, a gente vai primeiro pelo caminho administrativo, a gente sempre vai tentar o extrajudicial, né? Apesar de, nesse momento que a gente está vivendo, ele não se mostrar tão efetivo. Tá? Mas a gente vai fazer a solicitação, então, de uma clínica que tenha HDF e tenha vaga, que possa atender, e aí o plano decide por reembolsar esse paciente ou opta por credenciar a clínica para aquele paciente específico. Tá? Não é credenciar. Isso pode acontecer? Pode acontecer e aí vai pagar diretamente a clínica. Então, o paciente nem se preocupa com questão de reembolso, nada disso. Mas é um direito dele. Por quê? É o tratamento prescrito, não existe na rede credenciada ou não tem vaga, às vezes, na rede credenciada. Então, é obrigatória a cobertura fora da rede credenciada através do reembolso. Eu acho que aqui cabe a gente esclarecer uma coisa que causa muito medo no paciente, principalmente paciente renal. O fato dele querer judicializar, ele não vai ficar sem tratamento. Nunca. Eu não gosto de dar 100% de certeza em nada que envolve o judiciário, né? Mas a gente tem uma determinação no sentido de que o plano de saúde, o seguro de saúde de uma pessoa em tratamento para doença grave, ele não pode ser cancelado, sob nenhuma hipótese. E ele é cancelado na prática? Sim. Não porque judicializou, tá? E eu vou falar da minha prática diária. Não porque judicializou. Ele é cancelado porque a sinistralidade é alta, porque esse paciente é caro, né, pro plano de saúde. Então, ele coloca vários subterfúgios ali na conduta, cancela. Em 2 dias, no máximo, a gente restabelece esse plano de saúde sem a menor sombra de dúvida. E é uma atitude muito usada pelos planos de saúde, né, para poder travar a ação do paciente. Exatamente, Arthur. Eu queria entrar assim, até numa frase que eu anotei, porque eu sou péssima para decorar, mas eu anotei aqui 2 frases que eu acho assim, que é a mensagem que eu quero passar aqui hoje mais do que tudo, né? Eu quero falar sobre os direitos, eu quero que as pessoas conheçam seus direitos, mas para isso as pessoas têm que dar um passinho para trás e pensar sobre essas 2 frases, né? A primeira é: nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância. E aí quem falou isso foi o Martin Luther King, né? E a segunda, e depois a gente fala sobre as 2 juntas, mas é de Platão. Né? Há muito tempo atrás já se sabia isso. Não há nada bom nem mal, a não ser essas 2 coisas. A sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que a ignorância, no sentido de desconhecimento, ela é um bem enorme aos planos de saúde e às seguradoras. Porque o paciente não saber dos seus direitos o torna vulnerável a todas as ameaças que todos nós sabemos que acontecem diariamente, aos assédios sofridos por esses pacientes. No sentido de, por que você está fazendo esse tratamento fora da rede credenciada? No sentido de, vem cá, você usa reembolso? Reembolso é fraude, né? Sem o menor escrúpulo, né? Porque eles estão passando ali para o paciente, além de pegar uma pessoa já em situação vulnerável pela questão de saúde, eles estão transmitindo uma informação que é falsa, que é mentirosa. Então, como que a gente pode se armar, né? E é o motivo de eu estar aqui hoje. Levando informação. Quando você sabe dos seus direitos, você pode lutar por uma vida muito melhor, porque ela é direito seu, direito constitucional seu, que eu acho que depois a gente pode até entrar um pouquinho nisso. Claro. E meu plano, se ele tiver a opção de livre escolha, ele tem que aceitar o reembolso. Sim. O que diferencia a questão da livre escolha dos outros planos? O seguro de saúde, ele tem por objeto o reembolso. Então, o objeto principal do seguro-saúde é o reembolso, para te dar exatamente a opção de buscar ali o seu médico de confiança, a sua clínica de confiança, o seu hospital, né, de preferência,
e você lá tratar e ser reembolsado nos limites do seu contrato. Muito importante saber isso. Nos limites do contrato existe uma tabela, existe uma forma de cálculo, existe o fator de reembolso, e aí você vai ser reembolsado. Você opta, né, por pagar talvez uma parte do tratamento, ou às vezes não precisa, né, depende ali do valor do seu reembolso, e você escolhe. Alternativamente, você pode usar a rede credenciada. No caso de plano de saúde, não. Plano de saúde você vai estar restrito à rede credenciada, exceto nas hipóteses legais de reembolso, que elas estão previstas na Lei de Plano de Saúde, a 9656, que engloba duas questões que a gente já falou sobre uma delas, né? Quando não existe o tratamento dentro da rede credenciada, o reembolso integral é devido fora da rede credenciada. E nas hipóteses de urgência e emergência, né, que você não tiver acesso ali naquele momento à rede credenciada, você tem direito ao reembolso. Isso em todo e qualquer plano de saúde. Chegou uma pergunta aqui durante essa semana que eu achei bem interessante. É uma paciente que está internada. A clínica aceita o plano de saúde dela, mas o plano não quer aprovar a ida dela para essa clínica. O que ela pode fazer? Em primeiro lugar, ela precisa documentar, né, que existe a vaga na clínica de eleição dela, essa clínica credenciada, certo? Certo. Na pergunta, a clínica é credenciada, então ela vai comprovar ali que existe e vai solicitar ao plano administrativamente. Provavelmente o plano vai negar, porque, né, pelo que ela já está falando, já negou, já houve a negativa, a gente vai formalizar essa negativa, então, por escrita, e essa negativa ela é obrigatória e no prazo de 24 horas, tá? Ela tem que ser fornecida no prazo de 24 horas. Não foi fornecida? Busque a ANS, reclamação na ANS. Pegou essa negativa, a gente vai ter que judicializar a questão e fazer cumprir esse direito dela. É fundamental, né, que às vezes para garantir um direito se judicialize. Atualmente, infelizmente, a gente tem que buscar a judicialização. Não é bom para ninguém, é mais caro, às vezes é mais moroso. Não no caso do paciente renal, tá? Porque no caso do paciente renal não é moroso até que a gente consiga o provimento, porque a gente vai fazer isso através de liminar, porque obviamente o perigo na demora está presente, né? O paciente renal, ele não pode ficar ali uma semana sem dialisar. Então a gente tem um provimento rápido e o processo vai se estender por mais algum tempo. Inclusive, né, doutora, conseguiu algumas vitórias muito importantes, né, nas últimas semanas, aí, nos últimos dias. Eu quero falar que essas vitórias representam muito para mim, porque eu busco a essência do direito à saúde, né? Quando a gente fala, olha, eu estou pedindo aqui esse tratamento para esse paciente, que ele é meu cliente, porque ele tem direito à saúde. Qual saúde eu estou pleiteando para esse meu cliente? E aí, vou voltar só um pouquinho no tempo, e eu estava ontem, né, lendo um pouco sobre, para a gente conversar a respeito, e eu vi uma frase numa garrafinha d'água, né, que obviamente eu já esqueci o que estava escrito na frase, mas era no sentido assim: você vive ou você existe? Então, a saúde que é fornecida ali pela letra fria da lei, pelos contratos no plano de saúde, é uma que te permite somente existir, né? Mas viver, de que vale viver sem dignidade? Então, assim, eu busco para os meus clientes que eles tenham vida com dignidade. Então, a saúde, ela precisa ser atrelada à dignidade. Então, essas decisões eu fico muito orgulhosa, porque a gente conseguiu tirar do paciente o medo de estar fazendo um reembolso. O reembolso é direito, é objeto contratual, né? E a gente questionou muitas vezes a desnecessidade do prévio pagamento. Por quê? Porque o prévio pagamento, ele muitas vezes inviabiliza o tratamento. Porque quem faz reembolso sabe, né? Você tem 30 dias para ser reembolsado. Eu vou arriscar dizer que nunca você vai ser reembolsado em 30 dias, né? Pode existir um atraso, muito provavelmente eles no 29º dia colocam ali uma nova pendência e isso se arrasta. E quem consegue isso é uma parcela muito exígua, né, da sociedade. Então, essas decisões foram no sentido de suspender essa exigência do prévio desembolso e garantir que os contratos sejam cumpridos
no sentido de que o paciente eleja a clínica onde vai poder fazer a diálise, o médico que vai cuidar do seu tratamento. Inclusive, chegou uma pergunta relacionada a isso, né? Se eu posso escolher a clínica ou o plano de saúde escolhe por mim? Você pode escolher, aí a gente vai falar, plano de saúde vai ter a rede credenciada. E aí você tem que escolher dentre os credenciados. Mas se a gente estiver falando de seguro-saúde, preveja a livre escolha, você escolhe a clínica e não existe o motivo do plano ligar e falar por que você está nessa clínica. Não interessa ao plano. E aí, se o paciente tem o plano de saúde e tem uma prescrição pela HDF, e nas credenciadas não tem nenhuma que presta o serviço de HDF, ele pode fazer por reembolso? Ele deve fazer por reembolso. Ele deve fazer, e aí nesse caso a gente vai ter também uma diferença. Quando você elege uma clínica, mas na sua rede credenciada existe outra, né, mas por motivos pessoais, isso não é problema nenhum. Talvez essa clínica que você elegeu, ela te possibilita um bem-estar muito maior, né? Ela tem um tratamento humanizado e tudo isso é muito importante, né? Que na letra fria da lei pode parecer que não. Você elege e você sabe que você vai receber nos limites do contrato. Entretanto, se na rede credenciada não existir a clínica com HDF, você não vai receber nos limites do contrato. Você vai receber o reembolso integral. Entendi. É bem interessante isso, né? E a gente tem que bater muito nessa tecla. O paciente renal tem que buscar o melhor para ele. E não pode ter medo de procurar justiça para fazer valer esse direito, né? A justiça, ela deveria servir para nos proteger, né? Enquanto cidadãos. Acontece o inverso também. Mas, por mais que a gente viva num país em que a política, né, tem um peso enorme, ainda a gente vive num Estado democrático de direito. Então não tenham medo de que o direito vai ser cumprido. Ao final, você precisa ter certeza de que alguém vai brigar pelos seus direitos, né? Mas esse é o direito. Alguns pacientes já falaram pra gente que pensaram em judicializar, foram procurar os caminhos e o plano falou, se você fizer isso, nós vamos descredenciar a clínica. A própria clínica. A própria clínica. Então, assim, para começar, isso é uma ameaça, né, de um mal injusto. Ameaça no sentido criminal da palavra. Eu vou voltar lá nos primórdios, né, ameaça mesmo tipificada, porque a gente fala que é ameaça de um mal injusto. Não há por que descredenciar a clínica e não há por que cancelar o plano de saúde de alguém que judicialize. Se houve a judicialização, algum direito dessa pessoa está sendo violado. Então, na prática, isso não acontece, porque eles sabem que não podem. Mas, se o fizerem, esse cancelamento vai ser revertido em questão de horas, né? Eu falo 48 horas, 72 horas. E mais uma perguntinha aqui que chegou que eu achei bem interessante, né? Às vezes o paciente renal tem dificuldade para conseguir o medicamento. Falta ferro, falta às vezes a eritropoetina. Ele pode acionar o plano quanto a isso? Com certeza, faz parte do tratamento dele, né? Então, a gente pode recorrer ao Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe da dificuldade e a gente pode recorrer ao plano de saúde, obviamente, porque faz parte de todo o tratamento. Então, como exames, como nutricionista, né? Faz parte do geral do tratamento. Tudo que envolve a questão da diálise, ele pode, se não estiver sendo bem atendido, não estiver sendo bem recebido, não estiver recebendo aquilo, ele pode judicializar. Ele pode judicializar, ele pode trocar, né, de prestadores, se ele tiver alguma dificuldade nessa troca. Ele pode sempre buscar o caminho extrajudicial, mas, não sendo efetivo, vai ser necessária a judicialização. Foi inclusive uma pergunta que chegou. O plano pode se recusar a eu trocar de clínica? Não, ele não pode, né? Você, apesar de, quando é plano de saúde, no sentido de você só poder usar a rede credenciada, você pode se movimentar ali na rede credenciada. Dentro daquela rede. Desde que existam vagas. E, sendo seguro saúde, com maior
razão ainda, porque você sempre vai estar buscando aquele profissional, aquela clínica, aquele estabelecimento de saúde da sua confiança para fazer o tratamento. Uma coisa que chega bastante é a reclamação quanto à qualidade do tratamento recebido. O paciente pode judicializar uma questão relacionada a isso? O médico tratou mal, o tratamento está sendo ofertado com equipamento ruim, com insumos ruins, insumos de menor qualidade? Totalmente, a gente vai voltar na questão da dignidade. A dignidade, Arthur, ela está prevista na Constituição Federal no artigo 1º. Então, assim, olha o peso disso, o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, você não está sendo bem atendido, a sua dignidade está sendo ferida nesse momento. Né? E até a sua própria saúde, se a gente for pensar até de uma maneira mais objetiva, você precisa fazer a diálise e ter um bem-estar, porque senão a gente volta na questão, você está só existindo, você está ali ligado a um equipamento, aí você fica ali, né, numa situação de saúde clínica ruim, dialisa novamente, fica ruim, dialisa. Não, você tem que... fala pra mim a frase, né? Como é que é? Você não viva para dialisar, dialise para viver. É isso que eu quero para os meus clientes, né? Que eles consigam dialisar e viver, não é existir, né? E a gente tem todo o embasamento legal para isso. A Doc levantou uma questão que eu achei bem bacana, da questão do renal ser PCD. Uhum. Isso em alguns estados ainda não é reconhecido totalmente. Uhum. E o que mais acaba acontecendo é justamente a questão do renal passar num concurso público e ter que recorrer à justiça para ser reconhecido como PCD. Inclusive é uma briga nossa em Brasília para que isso seja federal, que exista uma lei federal equiparando o paciente renal ao PCD. Nessas ações, o renal costuma ter vitória? Costuma. Porque foi o que eu te falei, né? Como isso ainda é uma judicialização individual, né? A gente ainda não tem aí uma questão já homogênea. O que acontece? O paciente ele precisa comprovar as limitações dele para ele se enquadrar como PCD, né? Mas, obviamente, que ele tem ali laudo, principalmente laudo de uma equipe multidisciplinar, e aí ele comprova isso com uma certa facilidade, né? O grande problema é ter que judicializar para isso. Bom, eu acho que a gente deixou muito claro uma questão, né? O medo de judicializar não pode existir. Às vezes, para se fazer cumprir um direito, tem que se procurar justiça. Infelizmente, sim. Ainda mais quanto a planos de saúde, né? A gente sabe que muitos pacientes estão numa clínica boa, uma clínica de excelência, e os planos fazem pressão para que ele troque por uma outra clínica que seja ali da rede credenciada, mas que não ofereça um tratamento igual, uma equipe multidisciplinar, não oferece uma HDF com os mesmos insumos, com a mesma qualidade. Ele não é obrigado a isso. Ele não é obrigado de forma alguma. Isso é a razão de várias investidas minhas, no sentido de que essas seguradoras, as operadoras de saúde, cessem esse comportamento abusivo, porque isso é um assédio contra o paciente, né? O paciente fica muitas vezes em dúvida, olha, será que eu estou fazendo certo? Será que isso é fraude mesmo? Ele recebe informações de que muitas condutas são fraudulentas quando não o são, né? Então, eles precisam ter a ciência dos seus direitos, a certeza dos seus direitos, né? Para nem atender essas seguradoras mais. Eu ia perguntar isso. O que ele faz no momento dessa ligação? Tchau. Alô, oi, tudo bem? Eu sou da seguradora X. Tchau. Né? Eu não quero falar, eu sei dos meus direitos. Agora, na dúvida, obviamente, converse com um profissional, né? A gente hoje tem esse podcast, mas tem tantas outras informações, você vai saber que é o seu direito, né? Por que você vai se omitir e ter um tratamento inferior e toda a sua qualidade de vida vai ser prejudicada por isso? Hoje a rede de apoio do paciente é muito grande, né? Com redes sociais, você acaba tendo contato com muita gente, inclusive como a rede social da doutora
@Renata Vilela Advocacia. Vilela com 2 L's no leite. E vale a pena seguir porque tem vitórias muito importantes lá para os pacientes renais, viu? E vamos conseguir cada dia mais, porque é um trabalho muito legítimo, né? É em prol de um direito muito legítimo. Sem dúvida, é em prol de uma causa muito nobre. E eu fico muito feliz da gente fazer um episódio abordando isso, porque sem dúvida esclareceu muita gente que tinha medo de procurar seus direitos. Como a doutora falou, o paciente renal não pode ficar sem o tratamento, e a grande ameaça é essa: você vai ficar sem o seu tratamento. Isso trava qualquer ação, porque o medo de ficar sem o tratamento é o medo de perder a vida. Paralisa a pessoa, né? Sem dúvida. Eu queria deixar essa outra frase, né? Eu adoro as frases, porque eu acho que elas são muito emblemáticas, né? Que é de Rui Barbosa, que ele diz: a força do direito deve superar o direito da força. Então, assim, acreditem em seus direitos, saiba dos seus direitos, porque eles vão superar a força das seguradoras contra os seus direitos. E como uma sessão de diálise, nós chegamos ao fim desse episódio e saímos muito bem como uma sessão de HDF. Uma verdadeira aula de direitos, de esclarecer aí o terror que os planos de saúde muitas vezes fazem. Eu queria agradecer aqui a doutora Renata, porque foi um episódio incrível. Muito obrigado, doutora. A doutora ganha aí um crachazinho do amigo dos renais, sem dúvida. E mais uma vez, muito obrigado. Uma última mensagem aos nossos ouvintes aí do podcast. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Eu já falei que para mim o que a gente precisa é levar informação. Eu vou estar sempre aberta a qualquer convite de levar informação, de defender os direitos das pessoas. A minha causa, como eu disse desde o início, ela é pessoal, né? E ela é uma causa muito nobre, porque eu estou defendendo direitos nobres, caros às pessoas. Então, doa quem doer, né? Eu vou estar sempre aqui para defender esses direitos. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o assunto. Eu que agradeço. É isso aí, foi um baita de um episódio. Compartilhe, mande para todo mundo aí e faça valer os seus direitos. E lembre-se, não viva para dialisar, dialise para viver.